Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre glândulas salivares. Então ela aí é uma sequência de videoaulas relacionado à boca. Então é a parte 3 da aula de boca, onde nós vamos trabalhar especificamente as glândulas salivares, tanto as maiores, que são ali a parótida, submandibular, sublingual, como também as menores, que daí nós temos as labiais, as palatinas, as linguais, e as bucais, ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês entendam e estudem bem essa videoaula sobre essas glândulas salivares e vamos lá então começar mais esta videoaula, né? Bom, as glândulas salivares, pessoal, são glândulas do corpo humano que estão associadas, ou seja, anexadas aí ao sistema digestório. Por quê? Porque as glândulas salivares, como o próprio nome já diz, elas produzem a saliva. E esta saliva, a gente vai ver no próximo slide, que ela vai ter funções relacionadas aí tanto com uma proteção da cavidade bucal, mas principalmente é o início, elas participam do processo inicial da digestão, digestão mecânica e digestão química dos alimentos ali a nível da boca, tudo bem? Bom, quando nós falamos em glândulas salivares, nós temos as glândulas salivares maiores, como nós podemos observar nesta imagem, que aí nós temos a parótida, a submandibular e a sublingual. E nós temos também as glândulas salivares menores, que estão aí distribuídas nos lábios, no palato, na bochecha e também na língua, ok? Então a gente vai começar a analisar primeiro qual a função, o que é a saliva e qual a função da saliva. Depois nós vamos estudar aí as glândulas salivares maiores, nós vamos estudar a sua parte anatômica, localização, relação com músculos, com estruturas vasculares e nervosas e também linfáticas. E depois, por último, nós vamos estudar aí as glândulas salivares menores, tudo bem? Bom, pessoal, quando nós falamos então da saliva, o que é a saliva? Bom, primeiramente ela vai ser produzida então pelas glândulas salivares, como eu já falei, como eu já mencionei anteriormente. E a saliva, nós podemos observar que a saliva ela vai ser uma secreção aquosa, um pouco meio levemente mucosa, tá? Então, quando nós observamos a saliva, nós observamos que 99, mais ou menos aí, 99,5% é formado de água e o 0,5% aí, ou até 1%, é formado de solutos. E esses solutos nós temos o que na saliva? Nós temos a amilase, que é a pitialina, que ela vai fazer uma degradação então do carboidrato do amido, já iniciando ali na cavidade bucal. Tá? Nós vamos ter a lisozima, que ela é uma enzima, que degrada micro-organismos, ou seja, a saliva, além de ter uma função de já começar a degradar o carboidrato e o amido, ele também vai ter uma função de proteção da boca, da cavidade bucal. Por quê? Porque ela vai degradar, vai destruir aí os micro-organismos presentes na cavidade bucal, tanto adquiridos através da respiração, que nós temos uma respiração oral também, como através dos alimentos e dos líquidos que nós ingerimos, tá ok? Vai estar presente também, então, uma certa quantidade de ureia, de glicose e bicarbonato, O bicarbonato ele tem uma função de tampão, ou seja, ele faz com que o pH da boca, da mucosa bucal e da própria saliva, se mantenha ali num pH aproximadamente em 6,9. Tá? E esse pH não tão ácido, mais ali para básico, ok? Ele ajuda na manutenção, como nós vamos ver aqui, na prevenção das cáries, ok? Então nós vemos aí que o sistema tampão, através desse bicarbonato, ele tem uma função muito importante aí de proteger os nossos dentes, evitando aí processos dentários aí, como no caso da cárie, ok? Bom,
um ser humano, numa média, produz de 1 a 2 litros de saliva por dia, ok? Tem pessoas que acabam produzindo até um pouco mais, dependendo da sua alimentação, dependendo de vários fatores, né, metabólicos aí, mas a média é de 1 a 2 litros por dia. E existem pessoas que não produzem saliva, né, que apresentam aí o que nós chamamos de xerostomia, que é a falta de saliva. Então ele apresenta as glândulas, porém as glândulas não produzem, não liberam aí então essa saliva na cavidade bucal, ok? Bom, como eu já mencionei anteriormente, nós temos as menores, que são as palatinas, labiais, linguais, tonsilares e também as molares, tá? E nós temos as maiores, que são a parótida, submandibular e sublingual, ok? Bom, quais são as funções da saliva? Bom, primeiramente nós vamos ter aí a umidificação e lubrificação dos alimentos, porque todo o alimento que entra na nossa cavidade bucal, tá, ela precisa ser dissolvida, ela precisa ser umidificada ali na boca, e isso é feito aí através da saliva, tá? Além disso, a saliva ela tem uma função de dissolver aí parcialmente os alimentos, quebrando então as suas moléculas químicas, e essas moléculas químicas vão ser captadas pelos botões gustativos, né, lá das papilas linguais, exceto da papila filiforme, né? Então nós temos a circunvalada, a fungiforme, né, que vão captar aí o paladar, né? Então vejam que a saliva ela vai dissolver aí essas moléculas químicas presentes no alimento e vai fazer com que essas moléculas químicas possam então ser captados pelos botões gustativos das papilas da língua e aí garantindo então a sensação do nosso paladar. Além disso, então, a saliva ela realiza uma limpeza da boca e dos dentes através da lisozima, que apresenta então uma atividade antisséptica, eliminando micro-organismos na nossa cavidade bucal e também evitando processos de cáries, né? Ou seja, protegendo os nossos dentes através da manutenção do pH em mais ou menos 6,9, né? Mantendo aí o nosso pH de neutro para básico, ok? Vai digerir, então, vai começar a digestão aí dos carboidratos e do amido através da amilase, que se transforma em pitialina, que é mais produzida aí pelas glândulas parótidas, ok? E, além disso, também realiza um controle de água do organismo. Ou seja, quando o nosso organismo ele percebe que a nossa quantidade de água está baixa, automaticamente ele vai produzir menos saliva, vai produzir menos muco e automaticamente nós percebemos que a nossa boca está mais seca e automaticamente determina-se então a sensação de sede e aí a gente vai buscar a água para nutrir o nosso organismo, tá? Então vejam que boca seca ela vai indicar a sede, tudo bem? Ok? Muito bem. Então vamos lá. Primeira glândula salivar maior, aí nós temos a glândula parótida, ok? Então esta glândula aqui, glândula parótida, vamos entender então agora a sua localização. Ela vai estar inferiormente ao arco zigomático, né? Ali da parte óssea. Ela vai estar anterior, só que inferiormente, né, e anteriormente ao meato acústico externo, ou seja, o poro acústico externo, né, e também a articulação da ATM. Vai estar anterior também ao processo mastóide, tá? Vai recobrir parcialmente aí o músculo masseter, tá? Então vejamos que a glândula parótida não reveste totalmente o músculo masseter. Vai revestir a parte mais posterior do músculo masseter, tá? Mais precisamente aí a parte profunda do músculo masseter, tá ok? E ela fica posterior, né? Ela fica mais posterior aí ao ramo da mandíbula, ok? Essa glândula ela é envolvida por uma fáscia chamada fáscia parotídica, ok? Essa glândula ela apresenta um ápice inferior e uma base superior.
O ápice inferior, ele vai ficar entre o músculo externo cleidomastoide e o ângulo da mandíbula, tá? A base, ela vai ficar relacionada ao colo da mandíbula, né? Próximo, né, à articulação temporomandibular. Existem vasos sanguíneos temporais superficiais, ou seja, artéria, veia e também nervo, né, temporal superficial, que vai emergir, ou seja, se origina de dentro aí, né, dessa glândula parótida, junto com um nervo chamado aurículo temporal, tá? Então aqui mais na base. No próximo slide a gente vai entender isso aí. Essa glândula, ela é inervada pelo sistema simpático através do gânglio cervical superior e também tem uma inervação parasimpática, né, através do nervo facial, que vem ali dos gânglios pitérigo-palatino e submandibular. Além disso, também vai apresentar uma inervação parasimpática através do nervo glossofaríngeo pelo gânglio óptico, ok? Então vejam que essa glândula ela é estimulada tanto pelo sistema simpático quanto pelo sistema parasimpático, ok? Muito bem. Essa glândula ela vai produzir então internamente, né? Ela vai produzir a saliva. Essa saliva ela vai sair por um ducto chamado ducto parotídico. Esse ducto parotídico ele tem um tamanho aproximadamente entre 4 e 6 centímetros, tá? Então é uma média entre 4 e 6. Esse ducto parotídico ele vai emergir da parte interna dessa glândula junto com o nervo facial e também a artéria transversa da face, tá? Esse ducto ele vai ter um sentido anterior, né? Então ele vai sair da glândula, vai para frente, passando sobre o músculo masseter. Na borda anterior do músculo masseter aqui, ele faz uma curva para se tornar mais interno. Ele vai perfurar um músculo aqui da bochecha, que é o músculo bucinador, e ele vai se abrir, né? Então, além dele perfurar o músculo bucinador, ele também perfura o corpo adiposo da bochecha, também chamado aí, né, de gordura de Bichet, tá? E esse ducto, ele, depois que ele perfurou o músculo bucinador e o corpo adiposo da bochecha, ele vai ter que se abrir aqui na boca, né? Mas na verdade ele se abre aonde? Ele vai se abrir no vestíbulo da boca superior, tanto direito quanto esquerdo, ao nível do segundo dente molar, tá? Então, de trás para frente, nós temos o terceiro molar superior, o segundo molar superior. Logo, né, vai ter ali, na bochecha, uma pequena dilatação chamada papila parotídica, tá? Papila parotídica. Então, essa papila parotídica é uma dilatação aí da própria mucosa do vestíbulo, que vai proteger, envolver aí a abertura deste ducto, né? Então, aqui mostrando na ponta da seta aqui, ok? Então, ela se abre no vestíbulo bucal superior ao nível do segundo dente molar. Até que todos nós podemos fazer esse teste quando nós passamos o ápice da nossa língua, né? Posteriormente ali na bochecha, a gente consegue sentir uma pequena elevaçãozinha, tá? Que é a papila parotídica, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? E essa glândula ainda, ela vai ser atravessada pela artéria carótida externa e pelo nervo facial, tá? Então aqui nesta imagem a gente consegue ter uma ideia, tá, de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então aqui nós temos a glândula parótida, inferiormente ao arco zigomático. O ápice fica entre o esternocleidomastoide e o ângulo da mandíbula. Ele vai ficar anterior e inferiormente ao poro acústico externo e também à articulação temporomandibular, tá? Nós vemos aqui a veia, a artéria e a veia e a artéria temporal superficial, que sai, né, que emerge ali da glândula parótida, junto com o nervo aurículo temporal, tá? Aqui nós temos o ducto parotídico, ó, em verde, ok? Ducto parotídico. E lembra que eu falei que ela é atravessada, né, pela carótida. Aqui estão alguns resultados. Pela carótida, né?
pela carótida externa, tá? Que vai originar então a artéria temporal superficial e também o nervo facial. Tá? Nós vemos também que internamente da glândula parótida emerge, né, ramos do nervo facial, como também emerge aqui, ó, né, na sua borda mais anterior, a artéria facial transversa, ok? Artéria facial transversa. Então aqui nós temos uma relação, né, bem interessante, dá para a gente ter uma ideia aí sobre essa glândula parótida, né? Quais estruturas estão relacionadas, né? Vejam aqui que ela está recobrindo parcialmente, né, o músculo masseter, não por completo, ok? Então aqui nós temos as relações, né? Superiormente, né, vai se emergir aqui da glândula a artéria e veia temporal superficial e também o nervo aurículo temporal. Anteriormente, ela vai ser, né, vai originar ali tanto ramos do nervo facial, como também a artéria facial transversa e o ducto parotídico, né? Então vejamos aqui que o ducto parotídico ele passa sobre, né, o músculo masseter, perfura então o músculo bucinador e se abre aqui no vestíbulo bucal superior ao nível do segundo dente molar superior. Outra coisa também que é interessante observarmos que essa glândula parótida ela vai originar anteriormente uma outra pequenina glândulazinha aqui. É uma extensão dela, só que ela é bem pequenininha, ficando entre o ducto parotídico e entre a artéria facial transversa. E essa glândulazinha pequena aqui ela é chamada de parótida acessória, ok? Parótida acessória. Então a glândula parótida ela origina anteriormente, né, sobre o músculo masseter e entre a artéria facial transversa e o ducto parotídico, a glândula parótida acessória. Tudo bem? Ok. Nessa imagem a gente também consegue observar aqui inferiormente a submandibular e inferiormente à língua, né, nós temos a sublingual, que é o que nós vamos começar a analisar agora, né? Então, glândula submandibular é esta aqui. Essa glândula ela apresenta duas partes, ou seja, a parte mais superficial, que é chamada de corpo, e a parte mais profunda. Né? A parte superficial, né, vai ficar essa que nós estamos enxergando aqui, a parte mais superficial, e a parte profunda, né, ela fica na metade posterior da base da mandíbula, ok? E também, né, abaixo aí do trígono submandibular, que é uma divisão aqui do pescoço, ok? Então, olha só, o corpo. A parte inferior dela é coberta pelo músculo platisma e também uma fáscia, né, fáscias ali do pescoço. Está relacionada com a veia facial e linfonodos, né, submandibulares, ok? A sua parte lateral vai estar relacionada com o músculo pterigoide medial. A parte, né, a face aí medial dessa glândula se relaciona com o músculo milioide, hipoglosso e digástrico, ok? A parte profunda vai estar relacionada com o músculo genioide, com o músculo hioglosso, né? Com o nervo lingual superior e com o próprio nervo hipoglosso, tá? Então, várias estruturas aqui, mais internamente aqui, da parte profunda desta glândula. Bom, esta glândula, ela vai produzir a saliva, como a parótida, e essa glândula essa saliva, ela vai sair por um ducto, que é esse branco aqui, ó, né? Esse branco não, esse verdinho aqui, ó, tá? Que é o ducto submandibular, também chamado ducto de Wharton, tá? Só que esse ducto de Wharton, ele é um nome mais antigo, não é muito utilizado mais, ou seja, o certo é ducto submandibular, tá? Porém, alguns livros, né, mais antigos de anatomia e alguns sites, alguns artigos, trazem como ducto de Wharton, ok? Este ducto submandibular ele vai ter aproximadamente 5 centímetros, tá? Ele vai ficar entre o músculo miloioide e o músculo hioglosso. Esse ducto ele é cruzado, então cruza sobre ele, né, o nervo lingual, tá? E ele passa
esse ducto passa entre a glândula sublingual e o músculo genioglosso, ok? E aí esse ducto ele vai se abrir aonde? Ele vai se abrir aqui em duas pequenas dilatações chamadas de carúnculas sublinguais, que ficam uma de cada lado no freio lingual, tá? Então elas vão ficar lateralmente aí ao frênulo da língua, ou freio lingual, ok? Esta glândula submandibular, ela apresenta uma inervação parasimpática através do nervo facial, né? Um ramo do nervo facial que é o nervo lingual, tá? Além disso, também apresenta uma inervação de nervos espinais que vem do gânglio cervical superior, tá? Ok? Então é o que fazem a estimulação aí dessa glândula a liberar então a saliva, tá? Então aqui nós vemos aqui, né, as carúnculas sublinguais, tanto até que quem já foi em dentista sabe que em procedimentos odontológicos, o dentista ele coloca um algodãozinho aqui bem embaixo da língua. Por quê? Porque essas carúnculas, elas estão liberando constantemente a saliva, não somente da glândula submandibular, como também da glândula sublingual, tá? E aí ele vai colocar um algodãozinho aqui para que esse algodão absorva então a saliva, não acumule muita saliva aqui, incomodando também o paciente e atrapalhando o processo odontológico, tá? Então ele põe um algodãozinho aqui. O mesmo acontece aqui, ó, pessoal, tá? O dentista ele coloca um algodãozinho aqui no vestíbulo bucal superior, mais para trás, né? Ali perto dos molares. Por quê? Tampando aqui a papila parotídica, que é onde está se abrindo a glândula parótida, ok? Então esse algodãozinho também vai ajudar aí a absorver a saliva. E constantemente ele vai trocando. Ele tira o algodãozinho e coloca outro para justamente, né, absorver então essas salivas aí, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, uma imagem, numa vista interna, né, da mandíbula, aqui um pedaço do músculo pterigoide medial, aqui o músculo miloióideo, tá? Aqui o músculo, um pedacinho do ventre anterior do digástrico, e aqui nós temos então a glândula submandibular e o seu ducto submandibular. E olha onde ele vem, né? Então ele vai passar entre a glândula sublingual e um outro músculo chamado genioglosso, né? Ó, genioglosso aqui e genioide, tá? Então esse músculo, esse ducto, ele fica, né, entre essa glândula sublingual e entre esses dois músculos aqui, que é o genioglosso e o genioide que vem até, né, o genioglosso que vem até aqui na língua e o genioide que vem até aqui o ocioide, tá? E aí nós vemos que o ducto submandibular ele se abre aqui, ó, carúncula sublingual, tá? Que fica ali lateralmente de cada lado do freio lingual, ok? E aqui nós conseguimos enxergar também o quem? A glândula sublingual agora, né? A glândula sublingual, ok? Que é o que nós vamos falar agora. Glândula sublingual, né? Então nesta imagem é essa aqui, ó. Ela está relacionada superiormente com a prega lingual, com a prega sublingual, tá? Prega sublingual, que é essa aqui, ó, tá? Prega sublingual, não é a mesma coisa que freio lingual, tá? O freio lingual é esse e a prega sublingual é essa aqui, ó, tá? Lateralmente. Então essa dilatação que nós estamos vendo aqui, ó, é a glândula sublingual, ok? Inferiormente ela vai se relacionar com o músculo milioide. Basicamente, quase que todas as estruturas vão se relacionar com o músculo milioide, né, que é o que forma aí o assoalho da cavidade bucal. Posteriormente ela vai se relacionar com essa parte profunda da glândula submandibular, tá? Lateralmente, ela vai se relacionar com a mandíbula, tá? Olha aqui, ó, né? Lateralmente aqui nós temos a mandíbula, então ela vai se relacionar com a mandíbula, né? E quem já estudou a parte óssea da mandíbula sabe que aqui na parte interna do corpo da mandíbula nós temos a fóvea sublingual e a fóvea submandibular, que são duas pequenas fossas aonde vão se alojar aí as glândulas, tanto sublingual quanto submandibular, ok? Então se relaciona lateralmente com a mandíbula e também e medialmente, né? Vai ter aí o músculo genioglosso e genioide,
Aqui, ó, genioglosso e genioide, tudo bem? Entre a glândula e o músculo, né, ou seja, entre a glândula sublingual e o músculo genioglosso, vai estar quem? O ducto submandibular, né? Que é esse que nós acabamos de ver da glândula submandibular, e também o nervo sublingual, ok? Bom, esta glândula sublingual, pessoal, ela vai apresentar, então, aí, ducto, né? Cerca de 10 a 30 ductos, sendo que o ducto principal é chamado sublingual, ou também antigamente chamado de Bartholin, tá? Então, o ducto de Bartholin é o ducto sublingual principal, tá? Então, mais uma vez falando aí, em livros antigos, né? De anatomia, você vai ver esse nome de Bartholin aí, ok? Então, desses 10 a 30 ductos aqui, alguns desses ductos se abrem, tá, no ducto submandibular, certo? Alguns se abrem aí junto com o ducto submandibular na carúncula sublingual, tá? E outros se abrem separadamente na cavidade oral, próximo ao frênulo, que é o que nós observamos aqui, ó, né? Então, nós temos vários ductos sublinguares menores, tá, que vão se abrindo ao longo de toda, né, ali a face inferior da língua. E nós temos aqui, ó, o ducto sublingual maior, que é o principal, que é aquele de Bartholin, ok? Ele vai se abrir junto com o ducto submandibular na carúncula sublingual. Então, o que acontece, pessoal? Presta atenção nisso aí. Desses 10 a 30 ductos, a maior parte deles vão se abrir aonde? Vão se abrir ao longo, né, da face inferior da língua ali, ok? E somente, né, ou mais de um, mas geralmente é um, que é o ducto sublingual principal, que é o de Bartholin, ele vai se abrir junto com o ducto submandibular lá naquela carúncula sublingual, ok? Então, é o que eu mostrei para vocês aqui nesta imagem, ó, ducto sublingual maior, ou também chamado principal, e antigamente chamado Bartholin, tá? Vai se abrir junto com o submandibular na carúncula sublingual. Os restantes vão se abrir aí, né, em vários ductos sublinguais menores que vão se abrir aonde, né? Vão se abrir aí na cavidade oral, né? Então, ao longo de toda essa prega sublingual aqui, ok? Bom, a localização nós já trabalhamos, né? E a inervação? Bom, ela é inervada pelo nervo facial, ou seja, é um ramo do nervo facial, que é o nervo lingual, tá? Então, a parte parasimpática que vai estimular aí esta glândula sublingual. Ok, pessoal? Aqui repetido, né, a imagem para vocês poderem observar aí. Então, vejam que nós trabalhamos já a glândula parótida, inicialmente submandibular. Vimos aí as suas relações, aonde que o seu ducto passa, entre quais estruturas o ducto submandibular fica e aonde ele se abre. E vimos também a glândula sublingual, aonde que os seus ductos menores vão se abrir, aonde o seu ducto principal maior vai se abrir e quais as relações aí dessa glândula sublingual, tanto lateralmente com a mandíbula, quanto medialmente com o músculo genioglosso, genioide, inferiormente com o músculo miloioide, tá? E superiormente aqui, né, com a língua, ok? E agora chegamos aqui, então, nas glândulas salivares menores, pessoal, tá? Essas glândulas salivares menores, o próprio nome já diz, são bem pequenas, são bem menores, tá? E elas ficam espalhadas aí em várias partes da nossa boca. Bom, primeiramente nós temos as glândulas labiais, como nós temos nesta imagem aqui, tá? As glândulas salivares labiais, elas são menores que uma ervilha, só que são bem numerosas, tá? Bastante glândulas que existem ali na submucosa dos lábios, né, na parte interna. E algumas dessas glândulas labiais estão aí relacionadas, né, estão no músculo orbicular da boca, tá? A saliva produzida por essas glândulas labiais, elas são lançadas, né, por ductos bem pequenos
lá no próprio vestíbulo bucal. Tá? Então, quando o dentista ele coloca algum algodãozinho no vestíbulo bucal, não é só para tampar lá aquela papila parotídica, mas também ali as glândulas labiais, ok? E também as glândulas bucais que nós vamos ver agora, ok? Então, quando você passa a língua por dentro do lábio, você sente que ela tem pequenas ondulaçõezinhas. Essas ondulaçõezinhas são as glândulas labiais, ok? Depois nós vamos ter as glândulas bucais, que elas são pequenas, só que em menor quantidade, né, do que as labiais. E elas ficam espalhadas na submucosa da bochecha, ok? Algumas dessas glândulas, elas ficam próximas da papila parotídica, formando um grupo de glândulazinhas ali, denominadas de glândulas molares, ok? Por quê? Porque elas ficam próximas aos dentes molares. Mas elas são glândulas bucais, tá? Só que um pequeno grupo fica ali próximo à papila parotídica e aí forma um grupinho sendo chamado então de glândulas molares, ok? Todas essas glândulas, tanto as molares quanto as bucais, elas vão liberar a sua saliva, né, no vestíbulo bucal, através de vários ductos pequenos que vão se abrir na própria mucosa da bochecha. Então, a mucosa vai ter vários furinhozinhos, né, por onde vão ser lançados aí a saliva, tanto dessas glândulas molares quanto das glândulas bucais, ok? Depois nós temos as glândulas palatinas, que são glândulas pequenas, né, em menor número também, na submucosa do palato duro posterior, do palato mole e do arco palato grosso. Ou seja, o palato duro anterior não apresenta glândulas palatinas. Então é a parte mais posterior do palato duro, no palato mole e no arco palato grosso, formado pelo músculo palato grosso, ok? A saliva dessas glândulas palatinas são lançadas diretamente na cavidade bucal por ductos através da mucosa do palato, tá? E depois nós temos as glândulas linguais. E essas glândulas linguais são em dois grupos. Um grupo dessas glândulas ficam na raiz da língua e que vão desembocar diretamente nas papilas circunvaladas e na tonsila lingual, tá? Ou seja, quando nós observamos então a anatomia da língua, então olha aqui, ó, quando nós observamos a anatomia da língua, né, nós temos aqui, ó, a porção oral, que é os 2/3 anteriores, e a porção posterior, que é, né, a porção faríngica, que é o terço posterior, tá? E aí já entrando aí na parte da raiz, né? Então aqui nós vemos o V lingual. O V lingual ele vai ser formado por essas bolinhas aqui, ó, sendo chamadas então de papilas circunvaladas. Então as papilas circunvaladas, elas ficam dispostas em V, que formam então o V lingual, tá? Então essas glândulas linguais, elas vão ficar um grupo nessa parte da raiz, que vai desembocar nas próprias papilas circunvaladas do V lingual, como também nas tonsilas linguais, que são duas massas linfóides, né, que ficam aí na raiz da língua, né? E um outro grupo de glândulas vão formar a glândula lingual anterior, que vai ficar na face inferior, próximo ao ápice da língua. Então vai ficar na parte de baixo da língua, só que mais na parte anterior, próximo ali ao ápice. Então essas aí são as glândulas linguais, ok, pessoal? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta videoaula, parte 3 da boca, que falamos especificamente sobre as glândulas salivares. Então nós trabalhamos aí toda a parte o que é a saliva, qual é a função da saliva, como a saliva é formada, né? E vimos aí as glândulas salivares maiores, analisando toda a sua parte anatômica, relações, localização, ductos e aonde esses ductos se abrem e também as relações anatômicas dos ductos, né? E por fim, agora trabalhamos aí as glândulas salivares menores, labiais, bucais, que também apresentam um grupinho ali, que são as molares, as palatinas e as linguais, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desta videoaula. Espero que vocês tenham aprendido e entendido sobre essas glândulas salivares. E, mais uma vez, né, eu quero agradecer vocês aí. E não deixem de ativar o sininho do meu canal do YouTube para receber novidades de novos vídeos todas as semanas.
Deixem seus comentários no vídeo, que isso é muito bom, né, para um feedback para nós aqui como professor, né, para mim como professor. Estarei respondendo a todos aí, assim que possível. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.